Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui do quadro Analisando a Carteira de Vocês. Esse é um quadro que o pessoal gosta muito aqui no canal, que basicamente eu pego os ativos que vocês têm e para você participar é muito simples, você comenta aqui no comentário os códigos das ações que você tem e a quantidade de cada uma delas, para que eu consiga entender o tamanho da sua carteira, qual empresa você está mais focando, o setor que você está mais exposto, e aí eu trago para vocês aqui em formato vídeo uma análise da carteira como um todo. Então olhando um pouquinho da porção dos dividendos, a composição setorial para ver se você está diversificando ou não e tudo mais. A gente já fez 2 episódios até agora, esse aqui é o terceiro, vocês pediram para fazer uma carteira por vídeo, e aí de novo, se a sua não for escolhida, basta você ter comentado aí no vídeo, se você quiser comentar de novo aqui é mais fácil, e aí pô, à medida que o tempo for passando eu vou escolhendo as carteiras para trazer. Lembrando, mesmo que não seja a sua, assista até o final, aqui você tem dicas valiosas dos papéis escolhidos, da análise setorial, da análise da composição da carteira geral, para que você depois na sua carteira não passe a fazer os erros que muitas vezes alguém pode estar cometendo aqui. Beleza? Antes de fato mostrar aqui minha tela, quero dizer para vocês que dia 7 de maio, às 17 horas, a gente vai abrir aqui o meu curso de investimento, a minha próxima turma. Basicamente eu vou te ensinar do zero o que você precisa saber para analisar empresas. Então são os conceitos de contabilidade, os conceitos de finanças, ferramentas que você tem para fazer uma boa análise, como que você organiza tudo isso. Vai ter as lives comigo, vai ter as aulas gravadas. Para você participar dessa primeira aula, dessa abertura, é totalmente gratuito. Você vem aqui, ativa o sininho dessa live, que já está criada aqui no canal, e também coloca o seu nome na lista para receber ali os cupons de desconto se você tiver ali o interesse. Eu acho que você deve fazer isso, não te custa nada e você participa no dia 7. Beleza? E aí, mais que isso, comenta, deixa seu like aqui, porque isso ajuda muito, e obviamente se inscreva se não for inscrito. Bora pro... Bom, pessoal, a carteira que eu tô trazendo para vocês hoje é do Heron Cassol. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome, me desculpe se eu tiver falado errado, mas é uma carteira que eu escolhi trazer ela daqui porque eu posso resumir no fazendo óbvio e trazendo resultado. Por que eu digo isso? Porque ele investe aqui nas empresas mais óbvias que você poderia imaginar, dos setores mais óbvios que você poderia imaginar também para uma carteira previdenciária e ver o resultado sendo colhido ao longo do tempo. Então, de novo, é aquela máxima, você não precisa inventar modas, você pode seguir a moda que já foi inventada e que dá certo, né? E isso é um dos erros, na verdade, que a maioria das pessoas começa a fazer, que é, pô, tentar começar a comprar um monte de coisa diferente numa estratégia que já foi provada por muito tempo e que você tem ali os setores certos, as empresas certas. Então acaba sendo até, de certa forma, entre aspas, aqui meio chato investir numa carteira previdenciária, porque você não tem por muito onde fugir. E, de novo, o óbvio traz resultado, e é exatamente isso que o Heron Cassol, aqui o Heron, enfim, eu não sei como se pronuncia aqui o nome dele, ele acabou fazendo. Eu acho isso interessante. É uma carteira pequena ainda, ou seja, uma carteira em questão financeira e também em número de ações pequena, ele deve estar no começo ou está montando essa estratégia agora, mas é para mostrar para vocês que mesmo com pouca grana e seguindo uma boa estratégia, você consegue trazer sim uma boa carteira, você consegue ver sim o resultado sendo gerado para você ao longo do tempo. Basicamente aqui, né, nós temos algumas escolhas, são basicamente aqui 7 escolhas que ele tem na carteira dele: Transa Paulista, Taesa, AES Brasil, Itaúsa, Caixa Seguridade, Klabin e Sanepar, tá? Basicamente aqui olhando para a composição setorial, já entrando aqui para vocês nesse ponto, tá? Eu vou até aumentar o zoom aqui da minha tela para ficar mais fácil de vocês verem e acompanharem comigo. Nós temos uma composição setorial bastante interessante, perceba, a maioria da carteira dele hoje está no setor de energia, seguido aqui do setor de saneamento, seguradoras, papel celulose, e nós temos o setor financeiro também. Isso aqui bastante igual em termos ali de composição setorial da carteira, tá? Olhando para os diferentes setores que ele está exposto. Agora, energia, ele tem 3 empresas das 7, então obviamente ele vai ter ali mais exposição. O que é legal de falar disso, tá? Apesar de sim, ele ter quase 50% da carteira dele no setor de energia, eu não vejo isso também como algo tão ruim. Por quê? Porque para uma estratégia previdenciária existem alguns setores interessantes para você colocar a sua grana. E o setor, assim, que eu acho que é o mais previsível, que eu acho que é o mais tranquilo, mais seguro, de certa forma, na minha opinião, é o setor de energia, junto com empresas ali ligadas especialmente à questão de transmissão, tá? Então, de novo, apesar dessa concentração de 50% basicamente de energia, não vejo isso como um problema. Se fosse 100%, aí sim eu veria como um problema. Por quê? Porque se algo desse errado em questão de energia, a carteira dele acabava. Mas ele tem sim exposição a outros setores. Setor de saneamento, setor de seguros, papel celulose e o setor financeiro também aqui fazendo o papel ali com a Itaúsa, com a Hold. Eu sei que agora a Itaúsa acabou saindo um pouco só dessa questão financeira, mas a gente ainda pode chamar o setor de setor financeiro. Agora, vamos falar um pouco das escolhas dele, tá? E voltando aqui também para a parte das ações. A gente tem aqui 2 empresas que eu gosto bastante, Transação Paulista e Taesa.
Acho que não vejo nada de errado em ter essas empresas, muito pelo contrário. De novo, acho que todo mundo que está começando deveria sim ter posição em empresas que são transmissoras de energia. Taesa é a minha maior posição, vocês já sabem aqui no meu canal. Transpaulista eu tenho posição também um pouco menos do que eu tenho em Taesa, bem menos na verdade, por uma questão só de eu querer alocar e ter mais grana daquelas determinadas empresas. A AES Brasil aqui é uma empresa que eu acho que pode ficar um pouco do estudo e eu acho que tem outras opções também para você colocar na sua carteira. Aqui na parte de geração, acho que eu vejo com mais bons olhos, pelo menos nesse momento, Engie, mas não que eu veja que a AES Brasil não seja uma boa escolha. De novo, não fiz nunca uma análise aprofundada sobre a AES Brasil, nunca tive na minha carteira, já tive Engie, então Engie eu consigo falar com um pouco mais de propriedade. E eu acho que em questão de ter trazido o resultado até agora, a Engie já se provou uma empresa muito interessante. A AES Brasil, ela está basicamente, vamos dizer assim, modificando um pouco a sua trajetória, né? E buscando ali um futuro excelente, que a gente não viu ainda, tá, de certa forma. Engie, isso já foi visto. Então, você pode ter o estudo aí, ao invés de AES Brasil, talvez colocar uma Engie. É o que eu faria, para ser bem sincero. Mas, de novo, não que a AES Brasil seja uma empresa que eu falaria para ele não colocar. Mas acho que tem empresas mais interessantes como a Engie, no caso aqui. Itaúsa, acho interessante ter aqui, apesar dos dividendos não serem robustos, né, não serem gordos. Não é uma empresa ruim, pelo contrário, tá? Uma ótima gestão, que tem um portfólio ali de empresas, né, de case bastante interessantes também, mas é aquilo, são empresas agora que Itaúsa está se posicionando, que são empresas de crescimento, né? São empresas de oportunidade, de certa forma, então o dividendo vai ser menor. Se você quer continuar aí com uma empresa na sua carteira por mais tempo, colhendo menos dividendos para no futuro colher mais, ok, sem nenhum problema. Mas vamos lembrar também que às vezes você tem pouca posição, às vezes até interessante você dar uma concentrada em empresas que talvez já paguem mais dividendo. Não sei, se você quiser já receber a renda passiva maior agora. Então, sei lá, se você, por exemplo, consolidasse a posição que você tem em Itaúsa e colocasse em um outro banco, por exemplo, pode ser num Banco do Brasil. Pode ser, acho que, uma boa alternativa, se você quiser um pouco mais de dividendo e quiser ainda estar dentro ali do setor BEST, setor bancário. Mas, de novo, Itaúsa não é uma posição ruim. Caixa Seguridade, para ser bem sincero, é um IPO recente. Apesar de ter tido bons números, eu nunca tive ali uma análise aprofundada, apesar de estar entregando sim uma rentabilidade interessante e bons números. Agora, para ser bem sincero, eu não posso afirmar para vocês se eu teria Caixa Seguridade na minha carteira nesse momento, dado também outras oportunidades. Mas, de novo, os números recentes que tem apresentado são números bons. Então, ele não fez aqui, de forma nenhuma, uma escolha ruim. Klabin, você já sabe a minha opinião, uma ótima empresa, aqui combinando dividendos e crescimento para o longo prazo. E Sanepar aqui é, sim, a única empresa que eu não teria. Eu não acho que o setor de saneamento tá uma boa oportunidade para você ter agora, tem muita coisa barata na bolsa, não acho que você precisa ter saneamento, é um setor que era para ser previsível, não é previsível. O Brasil agora está passando por tantas mudanças de querer voltar atrás com o marco de saneamento que pode afetar essas empresas. Em questão tarifária, né, em questão regulatória também, Sanepar passa por muitos problemas, já fiz um vídeo aqui no canal. Então eu não teria por não ter dor de cabeça, tá? Eu acho que ele aqui nessa carteira eu mudaria. Eu tiraria a posição que eu tenho aqui em saneamento e colocaria em alguma dessas outras empresas que ele tem. Quer aumentar em Taesa, quer aumentar até em Caixa de Seguridade, até em Klabin, pô, o Klabin tá em preços super atrativos agora nesse momento. Então acho que eu faria um pouco desse move, tá? Aqui é um pouco dessa visão que eu quero passar para ele. Em questão de preço teto, tá? Você pode perceber que ele ainda tem margem de segurança em algumas empresas, tá? Entre elas aqui, por exemplo, o Trânsito Paulista, Taesa não mais, tá? Então perceba que aqui Taesa tá acima, né, do seu preço teto. O gráfico, não sei por que tá acontecendo de estar na escala errada. Eu já tentei arrumar e ele voltou a fazer dessa maneira. Vamos mostrar de outro jeito para vocês. Então perceba aqui, tá? Preço teto versus aqui a cotação atual. Então, Trânsito Paulista teria um pouco de margem, Taesa não, AES Brasil também não, isso aqui tudo nos cálculos que eu mostro aqui para vocês. Itaúsa você teria um pouco mais, Caixa de Seguridade aí sim, uma margem de segurança um pouco maior, Klabin, acho que uma margem de segurança excelente a 3,60, por isso que eu até falei, pô, por que não tirar Sanepar e comprar Klabin a esses preços? Acho que você estaria comprando a um preço muito, muito robusto, muito interessante. Aqui um pouquinho da posição financeira dele, é uma carteira de R$ 5.300, uma carteira pequena, tá? Mas vocês podem ver que ele dá a diversificada boa, ele tem um pouco de posição em cada setor, faria as mudanças que eu comentei, mas de novo, ele não é um cara que já está concentrando tudo de fato. Óbvio, às vezes você pode falar, pô, Bruno, mas com 5 mil eu concentraria só em uma empresa. Mas depende muito também da questão de grana que você tem. Se o seu aporte é um aporte de, pô, 3 mil reais por mês, é claro que você vai ter 5 mil em uma posição, às vezes até muito mais em uma só. Só que você tem menos grana, você já tá uma diversificada até para, pô, você aproveitar os bons momentos, né, e comprando diferentes empresas. Não pulveriza, não é o que ele tá fazendo. Ele tem poucos ativos excelentes aqui. Tá, e aí, tirando aquilo que eu falei aqui da minha sugestão, ficaria ainda um pouco mais concentrado, talvez até melhor a carteira. Mas são boas escolhas. E aqui um pouquinho da projeção de dividendos para o ano de 2023, o que é interessante ver.
Perceba, uma carteira de R$ 5.300 gerando, pô, quase R$ 500 de dividendos, né, no ano de 2023. Um yield super, super interessante. Transição Paulista pagando bastante, pô, Taesa pagando bastante também. Bastante óbvio, né, comparado aqui a carteira dele. A AES Brasil pagando menos, o que vai, de certa forma, acontecer. A AES Brasil não é uma empresa que vai pagar muito dividendo agora, é uma empresa, de certa forma, futurista, por isso que eu até trocaria por Engie. Temos Caixa de Seguridade, Itaúsa, Klabin. De novo, Klabin é uma posição que não vai pagar tanto dividendo agora, mais ou menos 7% de yield, mas, cara, é uma empresa futurista também, uma empresa de crescimento. A gente deve ver esse resultado lá na frente, especialmente no cenário macroeconômico mais atrativo para a empresa, que não é o que a gente vai ter em 2023, já digo para vocês. E Sanepar pagando um pouco mais aí, pô, sinceramente eu nem teria de Sanepar aqui. Então perceba, uma carteira de 5.300 gerando 500 dividendo, pô, é bem interessante, gente. Veja o cálculo de yield disso daí, tá? Então, de novo, são boas escolhas, o óbvio que funciona, tiraria aquilo que eu falei, mas muito parabéns aqui pro Aaron aqui, que tá começando a carteira dele, independente da grana, e tá escolhendo as boas empresas, tá fazendo uma boa análise, tá focando em dividendos no longo prazo, que é aqui o objetivo dele. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. Lembrando, comenta aqui embaixo a sua carteira para você participar do próximo. Vou tentar trazer esses vídeos aqui mais vezes por semana, talvez 2 por semana aqui, pra gente conseguir fazer mais carteiras. E é isso, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, valeu, falou!